Olá, gente, tudo bem? Hoje, então, nós vamos dar continuidade e finalizar este tema, princípios da combustão, fazendo apenas uma breve revisão do que nós vimos na última aula, né? A gente viu que o fogo faz parte da história do mundo, né? Aliás, tudo começou com uma grande quantidade de energia, né? E essa energia continuou existindo ao longo da história do planeta e hoje ela é mais perceptível na forma do fogo. Nós vimos também que o processo da combustão, na verdade, a gente pode chamar de respiração ou oxidação, que é justamente o contrário da fotossíntese. A fotossíntese é a catálise, a construção do lenho. E a combustão, a respiração ou oxidação, é o inverso. A gente tem a destruição da biomassa e a liberação de energia. Pois vimos o princípio do fogo, ou melhor, a definição, né? E uma coisa que é um elemento bastante importante, né? Que é o triângulo do fogo. Então, o incêndio ele só vai acontecer se nós tivermos a conjugação desses três elementos: o material combustível, o oxigênio e uma fonte de calor. Em se retirando uma essas três fontes, né, esses três elementos para que haja o incêndio, nós vamos eliminar o incêndio. Depois, no próximo bimestre, nós veremos como extinguir um incêndio a partir da retirada ou da eliminação de cada um desses três elementos. Só para nós recordarmos, né, as mudanças de estado da matéria. Sublimação é quando nós temos do sólido para o vapor, fusão do sólido para o líquido e evaporação do líquido para o vapor. Aí nós vimos as fases da combustão. É o pré-aquecimento, quando a temperatura do material combustível chega no mínimo a 260 graus. Até essa temperatura, o material combustível está apenas perdendo umidade. Ele ainda não entrou em combustão. Ele vai perdendo umidade progressivamente até que atinge essa temperatura que varia entre 260 e 400 graus, dependendo do tamanho do material combustível e do material combustível, né? E uma característica é que não existem chamas. Depois a destilação ou combustão em si é quando os elementos químicos ou as substâncias químicas que estão no estado sólido na madeira, alguns no estado líquido também, mas principalmente em estado sólido, eles atingem uma determinada temperatura que passam do estado sólido para o estado gasoso e como são gases combustíveis, eles entram no processo de queima, em combustão. Então, nesse momento, inicia a combustão, no entanto, somente esses gases é que estão entrando em combustão. E, por fim, a incandescência, que é o momento, então, onde todos os gases já foram queimados e inicia, então, a queima do carbono propriamente dito. Aí nós vimos, né, as temperaturas, a evolução das temperaturas até a incandescência. Deu um probleminha aqui, deixa eu ver. Assim. Lembramos novamente, né, as três. Assim, dentro da destilação, né, nós vimos as três fases também. E depois, no final, eu vou mostrar alguns slides para vocês do gaseificador. Eu achei na internet o gaseificador, vou mostrar para vocês. Bem, em função da mudança dos estados da matéria, das fases da combustão, nós vamos então para
o fogo em si, né? Como que ele acontece. Então nós temos lá os três elementos, né? A incandescência fica atrás da origem do fogo, a combustão propriamente dito na frente do fogo, que é essa parte mais alongada, depois a destilação lá na frente e o material ainda, né, no quadriculado em vermelho e amarelo na fase do pré-aquecimento. Então no pré-aquecimento, como eu falei, né, somente os gases entram em combustão, uma reação endotérmica. Por quê? Porque o material combustível está úmido e frio, e ele vai perdendo, ele vai esquentando, perdendo a umidade, até que a umidade é zero e esses gases eles são emitidos e são gases combustíveis, então eles entram em combustão. Depois, né, na combustão propriamente, né, os gases entram, começam a queimar, e essa é uma reação exotérmica. Por isso que na fase inicial do fogo, no fósforo ou no material combustível lenhoso qualquer, o fogo não toca o material lenhoso. Ele está queimando apenas aqueles gases que foram destilados, né? E por fim o consumo do carvão, que é uma reação exotérmica. Então por que nós compramos carvão, por exemplo, para o churrasco, né? Porque a gente não quer aquela fase toda de perda de umidade, de emissão dos voláteis, queima dos voláteis, aquilo produz muita fumaça, né? E a gente vai e compra o carvão justamente porque só sobrou carbono ali. Então tem baixa umidade, né? E é isso que acontece lá no incêndio florestal. Vimos também nessa imagem como que as três fases da combustão acontecem lá no incêndio florestal, né? E agora então nós vamos ver, dentro desse conteúdo de princípios da combustão, nós vamos ver as formas de propagação do calor. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ter em mente o que é calor. Calor, definição clássica, né, é uma forma de energia em trânsito de um corpo para o outro. Então nós temos lá a figura do Sol, né? O Sol ele está a milhares de quilômetros da Terra. No entanto, nós sentimos a energia radiante, né? A energia que vem do Sol. Então é uma forma de energia que está vindo do Sol e chegando até a superfície da Terra. Temos ali a imagem, né, do cachorro sobre um monte de gelo, né? Ali está em contato com o gelo. Então o gelo está transferindo calor para o corpo do cachorro ali, né? Exatamente, o gelo está transferindo calor para o corpo do cachorro. Então lembrando, calor não é somente quente, tá? Calor pode ser frio também. Quando nós pegamos uma garrafa ou uma lata que estava na geladeira, nós aproximamos a mão, mas não tocamos a lata, nós percebemos que, ou a garrafa, que a mão da gente esfria, né? Então aquilo é calor, é uma transferência de calor da lata ou da garrafa para a mão, ou o contrário também é verdadeiro, né? Então, quando nós temos um incêndio florestal, como vocês viram que precisamos no mínimo de 260 graus para que o material combustível esteja a 260 graus, nós precisamos de uma fonte suficientemente forte para que ocorra a continuidade do incêndio. Não sei se vocês já viram, já fizeram essa experiência, né? Então, às vezes a gente vai começar um fogo ali, num fogão, na churrasqueira, ou mesmo ao ar livre, e tem uma certa dificuldade. É porque aquela fonte de ignição que nós temos lá, seja lá o isqueiro, o fósforo, ela não é suficientemente forte para dar continuidade à combustão, tá?
né? Então, o que ocorre no incêndio é que naquela zona, naquele foco de incêndio inicial, é necessário que haja uma quantidade de energia calorífica suficiente para que o material combustível que está ali ao redor, né, que a gente chama zona de combustão, ele absorva a energia do material combustível, do fogo, e comece a entrar em combustão também. Por isso não é tão fácil assim iniciar um incêndio florestal. É claro que ele acontece em determinados períodos do ano com uma maior frequência, nós vamos ver, mas é necessário que haja uma fonte de ignição que tenha energia suficiente para que ela dê continuidade então à queima, ao processo de combustão. Bem, isso ocorre através da transferência de calor. Então existem 3 formas de transferência de calor: condução, irradiação e convecção. Tá? Como que esse calor se transfere daquele foco de incêndio, daquele material combustível que está incandescente, para o material combustível que ainda não entrou em combustão. Então, a primeira forma é a condução. É a forma, então, de transferência de calor onde há o contato entre a fonte de calor e a substância que vai entrar em combustão. Então, como que isso acontece? Basta encostar o material lá e né, simplesmente o fogo pega? Não. Você tem lá uma fonte de calor e tem material combustível. Você encosta a fonte de calor no material combustível. Aí, lentamente, esse material combustível vai aquecendo, né, mesmo que ele já esteja seco, e daí que ele entra em combustão. Então, o processo, explicando isso, um processo bastante lento, como na verdade isso acontece, é o seguinte: todo material que está frio, né, ou uma determinada temperatura ambiente, as moléculas dele estão em repouso. Né? Então todo o material, toda substância, ela é composta por moléculas, certo? E as moléculas de átomo. Bem, as moléculas estão em repouso. Aí quando nós aquecemos, o que acontece? As moléculas elas começam a absorver a energia e entrar em movimento. Obviamente, você não encosta uma madeira no fogo, a madeira não fica mexendo na tua mão, né? Mas as moléculas que estão constituindo aquele material combustível, elas começam a se mexer pela absorção da energia, né? E elas começam a se movimentar cada vez mais e começam a bater uma nas outras. O que acontece quando a gente atrita, esfrega as mãos uma contra a outra? A gente gera calor, né? Então, quando a gente encosta o material combustível numa fonte de calor, é exatamente isso que acontece. É claro que ocorre a absorção da energia calorífica pelo material combustível, mas ocorre de fora para dentro, né? Mas de dentro para fora também ocorre esse atrito entre as moléculas que estão ali dentro do material combustível que receberam energia externa. Então vejam esse slide, eu gosto dele porque ele tem uma animação, né? Então nós vemos aqui à direita um material, como se fosse uma barra de ferro e o bico de Bunsen, né, do laboratório. Então se nós pegamos a barra de ferro e encostamos uma ponta dela só no bico de Bunsen, de um lado ela está fria, né? Então vejam ali, as moléculas estão em azul claro, elas estão praticamente paradas, né? Mas à medida que eu me aproximo da outra extremidade da barra de ferro, ali já aqueceu. Então, e as moléculas que estão ali dentro, elas estão em movimento e estão, né, causando atrito, se chocando uma na outra, de forma que isso vai gerar energia e esse material vai aquecer. Então isso que acontece na condução.
Então, na condução é necessário que o material esteja em contato com a fonte de calor. Bom, vamos ver alguns tipos de material, né? Porque cada substância tem a sua capacidade própria de conduzir calor, né? Então, por exemplo, um bom condutor são basicamente os metais, né? No slide anterior aqui, né, a gente sabe que se a gente segurar a barra de metal na outra ponta aqui, num determinado momento a gente pode queimar a mão, não é? A gente pode queimar a mão. Então o metal em geral é um bom condutor de calor. E alguns são melhores do que outros, né? Por exemplo, o cobre é melhor condutor de calor do que o ferro e do que o alumínio. Por isso que antigamente, né, havia os tachos de cobre, né? Porque ele conduz melhor tanto a energia elétrica quanto a energia calorífica. E ele é mais maleável também para trabalhar, né? E o ponto de fusão dele é muito mais alto que o alumínio. O alumínio a gente derrete com uma certa facilidade, né? Já o cobre, ele é maleável, mas o ponto de fusão dele não é tão alto. Ou melhor, é mais alto, né? E o ferro, o problema dele é que ele é pouco maleável e o ponto de fusão dele, né, é muito alto. Então a gente precisa de muita energia para poder trabalhar com o ferro. Agora vamos ver que interessante, ó. Alguns maus condutores de calor. O plástico, né? A madeira, veja, a madeira é basicamente um material combustível, no entanto ele é um mau condutor de calor, né? O vidro também, alguém já viu aí vidro pegar fogo? Só quando ele está em altíssima temperatura, né? E o isopor também, apesar de a gente encostar lá uma fonte de calor no isopor ou no plástico, ele começa a queimar, né? Mas ele precisa de muito mais energia do que a madeira, por exemplo, né? E o fogo também, ele não é um fogo assim intermitente, né? Ele vai, queima um pouco e já apaga, porque ele precisa de muita energia para entrar em combustão. Bem, agora vamos falar sobre outra forma de propagação de calor, que é a irradiação. A irradiação ocorre através do ar, né? Mesmo na atmosfera ou no vácuo, também ocorre a transferência de calor por irradiação. Então a gente sabe que o espaço, o cosmos lá, é o vácuo, né? Não tem atmosfera, não tem ar, não tem nada. É o vazio, né? No entanto, a gente recebe e absorve a energia calorífica do Sol, né? Então a irradiação ela não precisa de um meio para ser transferida essa forma de calor de um corpo para outro. Outro aspecto também é que ela é transferida através de raios de energia, né, em todas as direções da velocidade da luz. Então, um ponto de energia de calor que saiu do Sol a menos de um segundo já chegou aqui na Terra. E das formas de transferência de calor, é o único que não exige um meio intermediário entre a fonte e o material combustível. A gente vai ver depois a convecção, que depende também. Então, o exemplo que eu dei lá, né, do Sol e da Terra, né? Então, o Sol lá é uma fonte inesgotável, né, de calor, digamos assim, né? É um processo de fissão nuclear, né? As partículas de hélio se transformam em partículas de hidrogênio, né? Então, quando o hélio, que é um elemento químico, ele se quebra em duas moléculas de dois átomos de hidrogênio e ocorre a liberação de energia calorífica. E essa energia, então, vem por irradiação e aquece o planeta Terra, né? Também vamos lembrar ali quando a gente faz uma fogueira, né? A gente não precisa tocar na lenha ou no fogo para aquecer as mãos. Basta que a gente aproxime
as mãos, né, e a gente sente o calor. Agora veja que interessante, o calor ele é uma grandeza exponencial, enquanto a distância é uma grandeza aritmética. Ou seja, se eu me aproximo em 1 metro da fonte de calor, a quantidade de energia calorífica ela duplica, ou ela é ela vezes ela mesma, ela é ela ao quadrado. Então, por isso que às vezes a gente se aproxima só um pouquinho do fogo, já sente muito mais calor, né? Não precisa chegar muito perto do fogo. É uma energia em trânsito de um corpo para o outro. E por fim a convecção, que ocorre através do movimento das massas de ar aquecidas. Então a gente tem que entender que a atmosfera ela é composta de substâncias químicas e água, né? Essas moléculas de água, elas absorvem e liberam calor, assim como essas substâncias químicas. Então, se a gente não tem vento, é como que se a gente tivesse uma coluna de ar sobre, imaginemos, sobre a casa de cada um de nós, nossa casa. Então tem uma coluna de ar. Aí eu resolvo fazer um fogo lá no quintal, né? Então aquela coluna de ar, as moléculas estão paradas praticamente, né? Elas estão em movimento bastante lento. Quando você faz o fogo, aquela coluna de calor ela se aquece, as moléculas começam a entrar em atrito, gerando mais calor. Como o ar quente ele é mais leve do que o ar frio, aquela coluna de calor ela sobe, né? E a coluna de o ar que está lá em cima na atmosfera, ele é mais pesado e ele desce. Então a gente tem uma coluna que a gente chama de convecção. Isso aqui, ó. É exatamente o que acontece, por exemplo, no mar, né? Na praia, no litoral. Vejam que no litoral a gente tem vento o dia todo, às 24 horas do dia. Então o que acontece? A água é um mau condutor de energia e a terra é um bom condutor de energia. A terra esquenta mais rápido do que o mar, né? A areia da praia, ela, vamos lembrar, né? Ela esquenta mais rápido do que a água do mar. Então o que acontece? No período da manhã, a terra esquenta mais rapidamente do que a superfície da água. Então, a superfície da terra tem o ar quente que se expande e sobe. Quando chega lá em cima, ele empurra o ar frio. E o ar frio desce do mar em direção à terra. Então, durante o dia, a gente sempre tem o vento soprando do mar à terra, né? O que acontece à tarde, quando a gente vai na praia, por exemplo? A gente chega na praia, né, a terra ainda está quente, né, o solo, a areia ali, mas a água já está mais morna, né? Então essa coluna de convecção ela se inverte e daí começa a soprar o vento da terra para o mar, certo? Então isso são as colunas de convecção. No incêndio florestal ocorrem as colunas de convecção também, né? E elas são tão fortes às vezes que chegam a transportar uma massa incandescente. Então imagina lá a casca de uma árvore que pegou fogo, né? Essa casca se desprendeu, ou essa casca estava ali no chão, né? No chão da floresta, ela perdeu toda a umidade, ficou leve, entrou em incandescência e veio uma coluna de convecção e como se fosse um furacão não, um tornado, né, que a gente tem visto, né, ela arranca do solo aquela casca e ela vai na corrente de convecção e é transportado de um ponto para outro, né, gerando então novos focos de incêndio.
Então, por exemplo, nesse slide, a gente tem aqui ó, uma floresta, né, um incêndio que está se propagando na direção do vento, correto? Como a gente tem um incêndio aqui, ocorre a coluna de convecção. Então, esse ar está quente aqui, né? Ele sobe e o ar frio desce. Então, ele sobe aqui e o ar frio desce por aqui, ó, né? E chegando aqui, o ar frio ele dá um aporte de oxigênio no incêndio, né? Fazendo com que esse material que está aqui incandescente ele seja jogado, desculpe, deixa eu voltar, ele seja jogado dessa fonte de combustão para outras que ainda não entraram em combustão. E outro fator também importante é que esse calor aqui, ó, pela ação do vento, ele vai secar mais rapidamente o material combustível do que se não houvesse vento, né? Então essa energia, além da energia radiante que está secando já o material verde, esse calor ele é direcionado, né, à frente do fogo pela convecção, de forma que esse material combustível vai secar mais rapidamente ainda, né, e vai entrar em combustão mais rapidamente. Ó, aqui nós temos uma sequência, né, de imagens que foram tiradas nos Estados Unidos no incêndio. Então a corrente de convecção foi tão forte, né, e tão localizada que gerou esse tornado de fogo, né? Então imagine a quantidade de energia que a gente tem aqui, né? Energia de rotação e energia calorífica também, né? Ele começa pequeno. Vejam aqui ó, que o fogo ele está, né, como que retorcido, né, em espiral. Vejam aqui também ó, uma área de fagulhamento, né? Essa área de fagulhamento ele já espalha o incêndio aqui ó, e aumenta cada vez mais, né, a coluna de fogo, porque ele está potencializando então a irradiação a irradiação, a emissão de energia por irradiação, e também a coluna de convecção está pré-aquecendo o material combustível mais rapidamente. Outra imagem, né, aqui também dos Estados Unidos, uma imagem, vejam que é um incêndio, não tem grandes proporções, né, mas em função do vento gerou essa coluna de convecção. Então nem sempre a gente vê uma coluna visível assim, né, mas a gente pode perceber. Se você começa a queimar alguma coisa e não havia vento, imediatamente começa o vento ali, né, naquele ponto onde você iniciou o fogo. Um outro exemplo aqui, né, essa é uma foto da Europa. Na Europa, principalmente ali na Península Ibérica, que é Espanha e Portugal, e mais ao sul da Europa também, Itália, aquela região da Grécia também. Ali tem uma característica marcante que é o inverno úmido e verão seco. Então toda a região onde o inverno é úmido e seja mais subtropical, a gente tem formação de neve, né? Pode ver aqui no sul do Brasil, às vezes que ocorreu neve é porque havia muita umidade. E lá nesses países, nessas regiões, então o inverno é úmido e verão seco. Então ocorre a neve no inverno, chuva, geada, como aqui, mas o verão é extremamente seco. É uma estação totalmente seca, sem chuva. Então, além das altas temperaturas, a gente tem baixa umidade relativa do ar, o material combustível está sempre seco, né? Então quando ocorre um incêndio é de grandes proporções. Essa imagem aqui, eu estou tentando ilustrar com ela o risco da convecção. Então vejam aqui, ó. Aqui nós temos um acero, né, que é uma forma de quebrar a continuidade do material combustível. Aqui o fogo, a gente vê, né, que o vento está
da esquerda para a direita, porque a fumaça está indo para aquele lado, né, aqui no chão da floresta. No entanto, as chamas estão tão altas, né, que esse fogo pode gerar uma coluna de convecção e pular esse acero e atingir essa outra área aqui e iniciar um incêndio. E isso é bastante comum em incêndio florestal, viu, gente? Não é exceção, não, é regra. Mas no incêndio florestal, essas três formas de transferência de calor, elas ocorrem simultaneamente. Então a gente tem a condução, tem a convecção e tem a irradiação. A gente não consegue separar isso, né? Por isso que muitas vezes o combate fica dificultado. Por isso que muitas vezes o combate ele tem que ser numa região muito mais distante da frente de fogo, porque lá naquela região ainda não aconteceu fagulhamento por convecção, não aconteceu o foco de incêndio por condução e a energia radiante, a radiação não é suficiente para pré-aquecer aquele material combustível que está mais distante. Tá? Bom, vamos ver algumas análises de situações reais aqui. Então eu vou passar para vocês alguns slides que são cenas de filmes, que já são bastante antigos, mas que o cine catástrofe, né? Que vão servir para a gente. Então esse primeiro filme aqui, ou esse primeiro slide, é de um filme chamado Vulcano, a Fúria. É um filme que ele acontece lá na cidade de Los Angeles. Então a gente sabe que aquela costa oeste americana tem uma grande falha, né, geológica ali, e nessa falha pode acontecer uma emissão de lava, né? E esse filme conta uma história que ocorreu uma emissão, né, um duto de lava e bem dentro da cidade de Los Angeles, tá? Então a gente tem aqui, a gente está vendo aqui o fogo, melhor, a lava, né, se espalhando aqui pelas ruas, as casas pegando fogo, né? Então imagine a quantidade de energia radiante que tem aqui, né? E ali pertinho, ó, estão os bombeiros ali tranquilamente esperando, né, o fogo chegar. Então será que essa é uma situação real ou é uma situação irreal? Ah, pegadinha do malandro aí, gente. Isso é pegadinha de cinema. A quantidade de energia radiante aqui é tão grande, mas tão grande, e a corrente de convecção seria tão grande que essas pessoas não suportariam estar ali. Aqui, esse slide mostra um detalhe do slide anterior. Então a lava chegando, né, chegando ali, ó, vejam que seja concreto, asfalto, seja o que for, interessante, né? Ele nem foi pré-aquecido. Aqui é um equipamento qualquer dos bombeiros, né? E tá tudo bem, não aconteceu nada. Será que isso é verdade ou é pegadinha do malandro? Pegadinha do malandro, né, gente? Isso aí é uma situação impossível. Às vezes o cinema utiliza de uma física, uma química impossível, irreal, né, para gerar algumas cenas impactantes, tal. Mas isso não é verdade, né? É uma mentira que se passa no filme. Outra cena desse mesmo filme são os bombeiros tentando conter a lava através de mangueiras, né, com água, etc. Agora vamos analisar aqui, vamos dizer que essas pessoas aqui têm 1,80 m, né? 1,80 m. Então, se eu passar essa distância daqui para cá, eu tenho 1,80 m, vamos pegar esse aqui, ó. Daqui para cá eu tenho 1,80 m, mais 1,80 m, aí vamos dizer que essa lava está a 4 metros deles, né? 4 metros. Então será que essas pessoas suportariam estar a 4 metros de distância de uma fonte de energia
calorífica tão grande assim? Será que isso é verdade ou é mentira? Pegadinha do malandro, né? Não pode, não é impossível isso. Essas pessoas já estariam carbonizadas, né? A roupa dessas pessoas já estariam pegando fogo, essa água já estaria vaporizada, né? Não é possível isso acontecer. Outra cena chocante desse mesmo filme é essa aqui, quando as pessoas fazem então uma barreira de contenção de concreto, colocam ali os caminhões de bombeiros para suportar, né, a lava, o rio de lava que vem se aproximando. Então, será que essa situação é real ou é fictícia, gente? Pegadinha do malandro, né? É impossível isso acontecer, gente. Primeiro que, se for asfalto aqui, ó, isso aqui já estaria pegando fogo, né? O asfalto é uma substância que é originada do petróleo. Depois, essas viaturas aqui estariam todas elas pegando fogo. Imagina a quantidade de energia calorífica que eu tenho aqui, né? E primeiro por irradiação, depois a umidade relativa do ar estaria extremamente baixa, então poderia acontecer até em uma temperatura muito alta do ar, então poderia ser que até esses caminhões aqui iam entrar em combustão espontânea. Então isso não é possível de acontecer, né? Basta a gente conhecer um pouquinho das leis da física para a gente se decepcionar com os filmes, né, gente? Ó, aquela mesma cena agora olhando daqui, né? E me parece que tem até alguns bombeiros ali olhando, né? Olha aqui, ó, o cara tranquilo olhando a chama chegar, né? Outra pegadinha do malandro, não pode isso, né, gente? A gente que estudou um pouquinho, que sabe de física, sabe dos estados da matéria e sabe das formas de transferência de calor, condução, irradiação e convecção, sabe que uma situação dessa seria impossível de acontecer. E agora, e essa situação aqui, ó? A gente tem aqui um incêndio acontecendo, né? Tem aqui o asfalto, ó. O fogo até já, o material combustível caiu aqui, queimando aqui, né? Essa aqui é uma brigadista de Portugal, pelo traje dela, né? Provavelmente seja de Portugal. A gente vê aqui uma situação de um incêndio de pequenas dimensões, né? O fogo não está tão alto assim, né? Não me parece uma situação muito grave essa aqui. O que vocês acham? Será que é possível ou será que é verdadeiro? Aí, ó, pode crer, né? Pode crer, isso aí é possível. Não tem nada de errado aqui nessa situação, tá? Ela poderia inclusive até caminhar aqui. Provavelmente ela está correndo para tomar alguma providência, né? Esse slide ficou muito ruim, mas eu vou descrever para vocês. Esse slide aqui, ó, é de um outro filme, ele chama O Inferno de Dante. Então é uma cidade americana que se chama Dante, e é uma cidade turística à beira do rio, e as pessoas estão lá muito tranquilas, de repente começa, e havia algumas fontes termais lá no meio rural assim, da cidade. E as pessoas costumavam ir lá tomar banho nessas fontes termais, na água lá, né? E aconteceu que tinha lá umas pessoas e morreram. E daí foi contratado lá um grupo de cientistas e tal, e eles começam a fazer a pesquisa e o filme se desenrola até que acontece a erupção vulcânica. Então esse slide ele mostra o que, ó? Aqui, ó, a gente tem o perfil de um carro, tá? Aqui é o para-brisa, o capô, a grade frontal, o farol, o para-choque e os pneus aqui, ó. Isso aqui é uma situação que ele foi buscar a sogra na montanha. A sogra emburrou, falou que não ia sair de casa e resolveu ficar na montanha lá. E o cara, né, querendo ganhar a garota e tal, ele foi lá com o carro. O que vocês acham? É uma situação possível essa? Diante do que nós vimos das formas de transferência de calor? Pegadinha do malandro, né, gente?
Ó, se a gente considerar que aqui já existe correntes de convecção, a lava já está escorrendo pela montanha e já ocorre calor por condução, então é uma situação impossível, né? Aqui, ó, o nosso herói dentro do carro. Veja ali, ó, né? Isso aqui é lava escorrendo. O que vocês acham? Será que lá dentro do carro é possível essa cena? Pegadinha do malandro de novo, né? Impossível, gente. O carro vai virar uma estufa, né? O metal vai aquecer, a lataria vai aquecer, os vidros vão estourar por causa da temperatura. Então, uma situação impossível, né? E essa outra situação aqui, ó, nós temos então, esse aqui é um brigadista, né? Tá devidamente equipado. Essa ferramenta que ele tem aqui, ó, chama pinga-fogo, tá? Então é um bujão combustível com óleo diesel e aqui tem um bico onde a entrada de ar é controlada aqui dentro do bujão. E aqui na ponta há um feltro, de forma que sempre haja fogo aqui na ponta do pinga-fogo. É um feltro que absorve o combustível. E conforme ele caminha, né, o fogo pega fogo no combustível e vão caindo gotas de combustível e ele vai fazendo então o que a gente chama de contrafogo. Então a gente tem aqui, ó, energia radiante, né, provavelmente uma corrente de convecção, não temos condução, né, porque o fogo não toca o nosso brigadista lá. Será que é possível essa situação, gente? Isso, pode crer, né? É possível. Por que é possível? Bem, primeiro não há condução, né? Não há propagação de calor da fonte de fogo para o brigadista, então não há condução. Outra coisa, poderia falar, tá, mas tem irradiação e convecção. Mas vejam que é noite já, né? O sol está se pondo ou já é noite, então à noite a gente tem alta umidade relativa do ar e baixa temperatura. Então a energia que emana do fogo não é tão grande ao ponto de causar um desconforto para o brigadista. Então, pode crer, é possível. Aí nós voltamos agora aqui pro Inferno de Dante, quando o nosso herói chega na cidade. Então lá na cidade ele já desceu a montanha, né, com o carro não pegou fogo, o pneu não estourou, não queimou a borracha do pneu, e lá na cidade a gente vê lava. Então é possível ou não? Pegadinha do malandro de novo, gente. Não dá, né? Uma energia radiante muito grande, uma fonte de calor tão grande, tão intensa, que já teria feito pegar fogo, não só no carro, como todos os imóveis ali. Aqui voltando um pouquinho, né? Quando o nosso herói está lá no meio da montanha, né? Será que é possível isso? Pegadinha do malandro, né? Não dá, né, gente? Não dá. Energia radiante, inclusive, ó, esse reflorestamento aqui, ó, já deveria estar pegando fogo. Essa frente do carro aqui de plástico já estaria derretida. Os pneus já teriam entrado em colapso e estourado, né? E por aí vai. E essa outra situação aqui, ó. Então o que acontece? Aqui é uma situação, o guarda ali, né? O oficial, à noite. Essa área aqui já pegou fogo. Existem alguns resquícios de fogo ali pegando na casca das árvores, mas não é um incêndio de casca. O que aconteceu aqui é uma inversão térmica, né? Que acontece em incêndios. O ar quente sobe e o ar frio desce. Só que o ar frio, como ele é mais pesado, e a quantidade de calor aqui embaixo já não é suficiente para fazer esse ar quente aquecer o ar e o ar subir. Então a fumaça fica concentrada aqui próximo ao chão da floresta. Será que é possível isso? Pode crer, é possível, né?
Então, quando a gente caminha numa área que já queimou à noite, a energia não existe mais, já aconteceu o pré-aquecimento, já aconteceu a destilação, a combustão e a fase de carbonização. Então o material que está ali, né, a não ser que você dê o azar de pisar num buraco ou pisar sobre uma tora que está incandescente, que não vai acontecer porque a gente enxerga, né, não tem como o fogo causar um acidente assim, né? Então a quantidade de energia ali é muito baixa. Então não há como uma situação dessa causar algum tipo de dano. Então pode crer, brother. É isso aí. Não tem problema nenhum. E essa outra situação aqui, ó, é do filme Vulcano. Então existe lá a cientista e o cientista. E eles ocorre lá a erupção, né, um rio de lava dentro da cidade de Los Angeles. Eles estão lá com aqueles equipamentos, né, a prova de calor, etc. Será que é possível eles estarem tão próximos aqui dessa quantidade de energia? Pegadinha do malandro, gente. Mesmo com essas roupas especiais, eles não suportariam tamanha quantidade de energia, né? Fazendo um paralelo, por isso que os grandes incêndios, eles não são passíveis de controle, né? Tem que deixar queimar, porque a quantidade de energia é tão grande, que não dá para chegar nem perto do incêndio. Tem que ficar, o combate tem que ser indireto e muito longe. Nós vamos ver isso na sequência. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.